Eu fiquei muito famosa entre meus amigos e também entre pessoas da internet por viver em Cabo Verde e gostar muito desse país. E os meus seguidores mais antigos já sabem, já conhecem essa história, como eu descobri Cabo Verde, como eu me apaixonei pelo esse país e como tudo começou. Eu já contei, eu acho, 2 ou 3 vezes essa história, só que cada vez focando em outro assunto. Uma vez contando essa história focando em política, outra vez focando mais em cultura, mais uma vez focando em amor e amizades. Hoje vou tentar contar mais uma vez essa história para aquele que ainda não conhece. Se você já ouviu isso de mim, você pode pular esse vídeo ou assistir de novo, descobrir mais fatos da Joana e de Cabo Verde. E eu acho que vai ser interessante, né? Vamos para lá. Por que eu vivo em Cabo Verde e como eu descobri esse país, como eu conheci esse país. Não vai ser vídeo comprido, por isso prepara para você chazinho, cafezinho ou um pouquinho de conhaque, né? Qualquer, ou água, um snack, e vamos para lá. Então, eu nasci no Brasil e eu sou pessoa bem conectada com terra mesmo. Para mim é bem importante viver na terra, no país próprio, né? Mas minha mãe depois me levou para a Ucrânia, que é o país dela, e eu ficava com muita saudade do Brasil, mas em geral da minha cidadinha natal, da minha terra, e era complicado. E tudo foi diferente, tudo foi meio estranho. E uma das vezes, de manhã, eu liguei a televisão e eu vi voz bem diferente, né? Que fez me lembrar a minha infância, que fez me lembrar a minha cidade, que fez me lembrar nosso mar, nosso sol, a minha avó, que era negra, que fez me lembrar tudo maravilhoso, assim, algo que pareceu familiar. E eu gravei essa voz em minutos daquela máquina antiga, esqueci o nome, né? Eu já ficando velha, já não existe aquele negócio de cassete, né? Assim, eu gravei, estava escutando e depois descobri que era a voz da Cesária Évora, que era do país Cabo Verde. Eu sempre gostava de geografia, mas não sabia onde está localizado esse país. Eu encontrei mapa do mundo, Mindelo, nas ilhas de Cabo Verde. Eu pensei, uau, que exótico, fala também português, fala crioulo, que é algo parecido, né? Tem clima tropical igual eu, assim, lá da Bahia. Pessoas descalças, e mesmo a cesárea descalça, é algo também para mim é próximo, né? Porque eu também nunca gostava de sapato. E lá tem um amigo meu da Bahia que se mudou para a Europa. Ele sempre estava andando de sandálias e mesmo no inverno de roupa do verão, né? Tipo, tem algo... Não gostamos muito do frio, né? Assim... E tem muita coisa em comum, eu acho. Eu pensei, uau, tem herança afro-portuguesa em comum, mais um pouquinho inglesa. E eu pensei, uau, que é algo que eu comecei a escutar, aquela coisa que eu gravei. E depois a amiga da minha mãe me deu o primeiro disco da Cesária e falou que ela vai cantar na Ucrânia, né? Eu não sabia, tipo, era bem... E ela me deu o bilhete de concerto. Eu pensei, uau, que estranho, tipo... Uau. Era assim, porque os brasileiros que eu encontrei eram bem vaidosos. Eu nunca fazia amizade com pessoas do Brasil. Deve ser eu tenho um pouquinho outra mentalidade. Um pouquinho mais afro-portuguesa, né? Por isso eu sempre gostava, deve ser, de Cabo Verde e Portugal.
aquele antigo Brasil, né? Vocês sabem, aquele Brasil melhor. Tem algo em comum. E eu fiquei, uau, eu fiquei grande fã dessa música e comecei a procurar. Naquela época não havia internet. E primeira vez que eu fui escutar Cesária, não foi no primeiro encontro, no primeiro concerto que ela me convidou. Na verdade, na verdade foi segunda vez. Então, primeira vez eu fui escutar e mais ano depois ela chegou a cantar mais uma vez, né? Eu era a única pessoa que fala português, eu era bem novinha. E a Cesária me convidou a entrar, né? Que era para mim, ela era estrela mundial, eu era ninguém. Ela me convidou a entrar. Para mim foi grande choque. Eu já conhecia essa senhora há mais de um ano. Eu gostava muito da música dela. A música dela me lembrava da minha terra. Mas conhecê-la ao vivo era um grande prazer. Era enorme, tipo, era algo. E depois disso, cada vez quando ela estava lá, ela me convidava para tomar café, para passear, para às vezes eu traduzia a entrevista dela para televisão ucraniana, né? E depois, num dos concertos dela, além dela eu conheci Lura, não sei se Lura lembra de mim, eu fiquei mais gorda. Lura é bem vaidosa, né? Ela tem voz incrível, mas ela é bem vaidosa. Mas eu conheci vários outros músicos, entre tudo o Tei, que era na percussão. Eu conheci ele, não sei, em 2004, né? E depois em Cabo Verde eu encontrei ele. Ele falou que tem um cara familiar, mesmo assim ele me reconheceu. Porque eu mudei muito, né? Passou muito tempo, quase 20 anos. Ele falou, de onde eu te conheço? Eu falei, da Ucrânia, né? Ucrânia e Moldova. Assim. Então, eu conheci vários cabo-verdianos e entre eles eu conheci um rapaz que era filho de pai cabo-verdiano e mãe ucraniana. Ele que chegou a viver na Ucrânia com 5 anos, né? E a gente começou a falar muito, ele ficou um grande amigo meu e depois meu namorado. E a gente ficou amigo por toda a vida. Ele que tinha muita vontade de conhecer a sua cultura e cultura dos outros países que falam português, conhecer mundo, conhecer música internacional. A gente ficou muito amigo, né? E eu estava conhecendo mais, ele estava contando que ele lembrava de Cabo Verde. E Cabo Verde ficou mais presente na minha vida. Depois disso eu conheci mais 2 moças que estudavam lá, de Santo Antão. Ficaram muito amigas minhas, que falamos também até hoje em dia. Depois, claro que eu um pouquinho, lá eu conheci muita gente boa. Eu pensava que em Cabo Verde todo mundo é bom. Quando eu cheguei, entendi que aqui também há pessoas horríveis. Claro que no meio dessa cultura, no meio dessa maravilha, no meio dessas pessoas cultas e maravilhosas, claro que tem algo, não tudo perfeito, mas mesmo assim, com o tempo eu aceitei isso. Mas depois, quando estava lá, ainda na Ucrânia, não sabia que um dia vou conhecer Cabo Verde ao vivo. Era um dos países meus preferidos, mas eu era bastante pobre para comprar passagem. Olha só, agora eu vejo outros fãs de Cabo Verde, algumas pessoas que gostavam de Cesária, outras pessoas que gostavam mesmo, só Cabo Verde, conhecendo Cabo Verde um dia. Era mais fácil para eles viajar para Cabo Verde, ir qualquer tempo. Para mim era impossível, porque na Ucrânia eu vivia no meio de pobreza enorme e também para viajar precisava do visto, né, para entrar na Europa.
algo tipo assim, era bem muito mais caro e muito mais complicado, e na minha situação era impossível. Por isso, eu só gostava de Cabo Verde de longe, né? Eu escutava músicas com o tempo. Eu gostei muito também de Bana, que era clássico. Eu gostei Neuza que já era bastante famosa. Eu escutava e sempre apoiava esse amor em mim. Era grande sonho em mim. E assim o tempo estava passando. Para mim era muito triste quando esse meu namorado não aguentou racismo que a Rússia estava criando na Ucrânia e fugiu para. Saiu, imigrou para. Seu tio chamou ele para a França, né? Tem tantos cabo-verdianos na França. E para mim era grande tristeza. Naquela época eu escrevi música Chave, que fala desse. Mais um copo, dor não engana. Cama fria, cigarro e café. Noite chegou e eu já sabia. Em casa cheia, sozinha estou. Oi, mamãe, acabe, acabe. Assim que posso eu, sabe ninguém. Ele roubou chave, mas não deu para alguém. Fala da minha saudade, da minha solidão no meio daquelas pessoas que eram. Era situação política horrível lá. Muita russificação, né? E eu sempre ficava com poucas pessoas na minha vida, né? Muita gente que eu gostava, muitos amigos meus imigravam, fugiram daquele inferno, e depois muita gente que morreu na guerra. E era muito triste. Mas Cabo Verde sempre foi meu apoio, Cabo Verde sempre foi meu sonho. E uma das vezes eu fiquei... O meu vídeo no Facebook ganhou 5 milhões de visualizações. Era vídeo de Natasha. A Ana lembra, né? Outro vídeo... Eu fiquei bem famosa por fazer show de humor. Eu fui convidada na TV. Fui convidada na... fazer stand-up. Eu fazia depois no meu canal e no grupo Facebook, e fiquei famosa por fazer paródia aqui, fazer vídeo trollando a propaganda russa. Os mesmos propagandistas e aquelas pessoas que acreditam nessa propaganda. Por isso... gente, desculpa, eu acho que o tom da minha voz parece meio assim, tranquilo demais. Alguém vai ficar dormindo, mas é a minha maneira de falar hoje, contar essa história. Então eu fiquei bem famosa. E já naquela época eu comecei a trabalhar melhor porque era de Poroshenko. Eu investi bem, acabei de construir minha casa e já a vida ficava cada vez melhor. E a época de Poroshenko era mais livre da Rússia e mais rica na história da Ucrânia e na minha história. Por isso eu fiquei mais com vida, não sei, mais legal. A classe média alta. E graças a Poroshenko, ele assinou um contrato com a Europa que podemos ir para a Europa sem visto. Porque antes era, vocês não vão acreditar. Por exemplo, se passagem custava... não sei, $60 entre cidades da mesma distância. Da Ucrânia custava 500, né? Porque era muito imposto para viajar no estrangeiro. Era tudo muito fechado. Mas durante de Poroshenko, as passagens ficaram mais justo o preço e sem visto. E eu pensei que um dia eu vou conhecer Cabo Verde. Mas quando eu fazia esse show de humor, uma das minhas seguidoras falou que, Joana, que eu tenho dinheiro, quero te dar um presente, né? O que você quer? Eu falei, eu quero viagem para Cabo Verde. E ela me pagou minha viagem para Cabo Verde, né? Primeira vez eu conheci Boa Vista, e ano seguinte eu conheci São Vicente. Já trabalhava, já mesma, sozinha, paguei essa viagem. Quando cheguei na Boa Vista, eu me apaixonei no país. Mas quando cheguei no Mindelo, eu me senti aqui em casa. Eu gostei tanto dessa terra. Não fazia tantos vídeos como agora. Não tem esse momento. A minha primeira vez
pisar nessa terra. Mas me acreditem, era grande. Eu estava dançando no aeroporto, eu estava, já mesmo de chegar, passar uns minutos respirando esse ar, eu pensei, aqui é enorme. Na Lajinha, primeira vez na Lajinha eu não gostei, porque eu fui na noite, era muito frio. Eu pensei, que praia linda, mais fria. Mas de manhã eu voltei e já fazia mais, assim, eu entendi essa diferença aqui. Na noite mais frio, porque no Brasil não, no Brasil na noite dá para tomar banho. Eu descobri como funciona em alguns dias, eu já fiquei tão conectada, tão feliz, tão satisfeita daqui, que era grande sonho meu, que eu, naquela época já, mais de 10 anos, eu estava conectada com esse país, escutando músicas, conhecendo pessoas daqui, já conheci muita gente. Já fui na Polônia um tempo que passei, que conheci também cabo-verdianos lá. E sempre era algo que um país amigo. O tempo estava passando, ainda era Poroshenko, eu estava com vida melhor na Ucrânia. Mas depois, com o tempo, a situação estava piorando, a situação estava se estragando, a situação estava assim. Eu pensei que eu devo fugir da Ucrânia. Mas todo esse tempo, desde sempre, Cabo Verde sempre era presente de questão de cultura, para mim, das pessoas e de tudo. Sempre estava paralelo, né? Estava vivendo na Ucrânia, estava presente. Depois fui para o Brasil. Eu pensei que na Ucrânia já não aguento, né? Eu pensei que o Brasil é o meu país, etc. Mas lá eu encontrei muita ignorância, pessoalmente, contra mim. Falando que, mas você é no meio russa. Por que você não quer ser de Putin? Ele é pessoa maravilhosa. Ninguém está matando, os russos são anjos. Você está mentindo. A Rússia é o melhor país no mundo. Maldita América que criou essa guerra. Tipo, tanta ignorância. E de outro lado, nível de vida. Esse perigo você não dá. Eu sou youtuber. Eu gosto de fazer vídeo na rua. Eu tenho OCD, eu sou pessoa meio perdida. Eu posso... Tipo, eu sou relaxada, mas lá ficando tudo perigo, perigo, perigo. Que alguém roubar seu celular, que alguém roubar sua bolsa, que alguém invadir na sua casa, que alguém te mata. Tipo, era um grande, tanto perigo que eu encontrei lá. E dentro, e tanta ignorância sobre fora. Esse ódio dos brasileiros pelos Estados Unidos, pela Europa. Essa ignorância, tipo... Assim, eu não queria isso. Isso me machucava muito. Porque eu já conheci um pouquinho o mundo, já conheci Portugal, que era muito bom. Eu adoro Portugal. Polônia também. Já conheci estes 2 países da Europa. Alemanha. 3 países da Europa. E estava indo para o Brasil, fiquei parada na Holanda um pouco. Estava voltando, fiquei parada na França. E quando estava na França já entendi que não quero voltar mais para o Brasil, né? Eu estava pensando, estava vivendo na Ucrânia, a situação estava piorando, 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 piorando. Eu pensei, por que eu não vou viver em Cabo Verde? Minha mãe me falou, eu fiquei chocada da reação dela. Ela falou, por que não? Mas eu quero experimentar passar umas semanas, né? Ir para passar umas semanas, se dá, porque ir de férias é uma coisa, mas viver é outra. Então, em 2019, Zelensky venceu eleições, época de Poroshenko acabou. Durante muitos anos de Poroshenko, eu estava vivendo vida boa, trabalhando, fazendo minha casa, eu fiquei muito mais rica, porque eu nasci na extrema pobreza e trabalhar era impossível na Ucrânia antes de Poroshenko. Mas depois, na sociedade capitalista, sociedade justa, eu um pouquinho subi. Mas eu estava vendo que durante essa queda de classe média alta, eu fiquei classe média, depois classe média baixa e depois pobre. Eu estava ficando pobre, pobre, pobre. Além disso, risco de
porque naquela época matava muito jornalista, youtuber, matavam muita gente pro-europeu. A Rússia voltou a controlar. Era mais pobreza, 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 perigo, perigo, perigo. Na altura eu paguei 200 euros para a polícia privada para segurar a minha casa, né? Eu vendo que eu estava voltando para miséria como na minha infância, né? Como nos primeiros anos da Ucrânia, porque tudo estava piorando. Eu que na minha infância eu passava muita pobreza, mas que eu risquei, que eu tenho inteligência, subi disso. Uma vez eu subi, olha, quem nasceu pobre e aguentou alguma coisa que essa pessoa me entende como é doloroso entender que você é suficiente, inteligente para ter vida mais ou menos estável, mas alguém querendo tirar disso. Por que eu devia pagar 200 euros? Por quê? Isso é chantagem, porque o governo não lutava contra essa violência, contra a expansão russa. Era um tempo muito triste. E naquela época eu pensei, eu vou fugir para Cabo Verde para evitar morte um dia, porque se eu não vou conseguir pagar esses 200 euros para esse serviço de segurança, alguém vai invadir na minha casa e me matar. Como foi com jornalistas da Ucrânia, como foi uma moça que é Gandziuk, que foi morta. Foi um rapaz que eu não me esqueci. Foi um Sternenko, que agora ficou bem famoso. É um blogger político. E muitos mais, dezenas de pessoas, a Rússia estava a caçar, né? E assim, mesmo sem conhecer muito a realidade desse país, em 2019 eu cheguei aqui com minha mãe para viver, né? Desde o primeiro tempo, desde primeiras vezes, eu já comecei a fazer muitos vídeos na altura, era a minha primeira reação de Cabo Verde. Eu não sabia muita coisa, eu passei umas semanas para experimentar a vida, minha mãe gostou muito, né? E a gente decidiu viver aqui para salvar nossas vidas, né? Só que depois eu devia voltar para a Ucrânia para vender casa que eu tenho, sabendo que eu vou perder tudo lá, guerra começando, né? Era tão complicado, era tão triste, era tão... Tipo, eu estava subindo, eu subi mesmo da miséria e de fome para ter vida estável, né? E agora eu estou voltando de volta para a miséria e muito mais pior, né? Para ocupação russa. A Rússia estava mais perto. Eu queria vender tudo, transportar tudo, algumas coisas. Tipo, era todas as minhas coisas lá, por isso eu voltei para lá. E esse tempo foi mais triste, né? Em 2021, desde março até outubro, quando eu saí, era o tempo mais triste e mais perigoso da minha vida. Estava com muita saudade de Cabo Verde, estava com muito medo de estar lá. E depois, em outubro, eu saí, né? Em outubro eu saí da Ucrânia, estava em Portugal um tempo, e depois de novembro de 2021, eu voltei para Cabo Verde, já para sempre, né? Para viver e não sair. Desde aquele tempo, desde novembro de 2021, eu nunca mais saí de Cabo Verde. Esse país ficou minha casa e naquela época eu comecei a fazer blog já mais dedicado a Cabo Verde, porque antes eu falava sobre muitas coisas, eu cantava, eu comecei meu caminho como cantora e escrevi músicas para outros artistas na Ucrânia. Por causa de censura e por causa de situação política, não tinha chance de desenvolver na Ucrânia. Eu estava toda... Minha vida não é alegre, minha vida é mais triste, né? Muita gente que nasceu, que cresceu nisso, aceitava essa violência. Eu não. Também que minha mãe me criou um pouquinho diferente, né? Como pessoa da Europa, como pessoa do mundo livre. Porque ela sempre foi assim, ela é assim até mais, né?
Por isso eu estava vivendo nem no meio, como muita gente fala. Ah, mas você é no meio daquele país. País é diferente, né? Tipo, minha mãe nasceu na Ucrânia, mas ela sempre foi descendente. Ela é polaca e judeia, praticamente estrangeira lá. Manteve cultura do mundo livre, né? E por isso já era das minorias, né? Naquela sociedade ocupada pela Rússia, ortodoxos, falantes da língua russa, tudo. Regime, né? Tipo, se você não fala russo, discriminação enorme, você não consegue encontrar trabalho, etc. Se você não é ortodoxo, discriminação enorme. Eu sou pessoa criada pela mãe que nasceu na Ucrânia, mas a minha educação era mais ocidental, né? E isso que a Rússia nos odiava sempre. Eu pensei que eu tenho essa discriminação e ódio e fui perseguida por causa do meu blog, mas isso começou antes, né? Por causa da minha natureza e minha nacionalidade e minha ponto de vista que eu tenho de tudo que é na Inglaterra, nos Estados Unidos, você pode qualquer, né? Você pode ser judeu, você pode ser preto, você pode ser muçulmano, cristão, evangélico, falar sua língua, cantar em sua língua. Mas lá, Rússia estava criando sociedade onde até mesmo a língua ucraniana foi discriminada. Todo mundo era obrigado a falar russo no trabalho, entre amigos. Era popularização enorme, depois era chantagem, tudo para russificar. Quem estava criando conteúdo era grande. Eles sabiam punir, né? E já era antes até do meu blog. Isso começou, né? Mas depois piorou muito. Por isso eu devia fugir. Que eu posso dizer sobre Cabo Verde? Em 2021, como eu já falei, eu já estava sem casa, sem lugar no outro. Porque antes eu tinha casa, eu voltava para a Ucrânia 2 vezes, né? 2020 e 2021. Depois de 2020 começou, vocês sabem, esse negócio de doença, tudo que era complicado. Por isso, 2021 eu cheguei para viver sem sair. E o que eu posso dizer? Ficou muito complicado, né? Começar a vida em geral, perder tudo, era muito complicado. Mas Cabo Verde, eu sinto tanto amor pelo esse país, eu sinto tanta admiração pela cultura e pelas pessoas. Mas depois eu encontrei pessoas horríveis. Claro que isso um pouquinho estragou a imagem desse país. Foi um rapaz que eu gostava muito, que ele não devia tratar assim. Ele, se não queria ter algo comigo, ele devia me deixar em paz. Mas ele não queria. Ele só queria presentes, atenção, os bens emocionais e financeiros. Isso era muito triste. Depois aquela senhora na Bela Vista, onde eu morava, ela me tratou de maneira horrível. Eu entendi com 2022, eu já encontrei tanta gente ruim. Entendi que isso não é paraíso. Mas, mesmo assim, vale a pena viver. Eu nunca me arrependi de escolher Cabo Verde para viver. Porque, além de tudo, eu encontrei amigos maravilhosos aqui. Eu encontrei seguidores fiéis que me tratam com muito carinho. Seguidores cabo-verdianos, né? Que para eles é interessante que é alguma estrangeira mostrando a sua terra. Fala da sua terra. Eu conheci muitos músicos. Eu mesma escrevi algumas melodias. Voltei a fazer o que eu gosto, porque na Ucrânia eu deixei de cantar, eu deixei de fazer poesias, músicas. Aqui voltei a fazer músicas, pode ser um dia volto a cantar, voltei a fazer blog. E Cabo Verde já quase
2 anos, né? 1 ano e 8 meses, né? Quanto, não sei. Eu vivo sem sair de Cabo Verde, né? Eu lembro daquela minha experiência, daquelas vezes. Quantas vezes eu fui? 1, 2, 3, 4. 4 vezes que eu estava chegando para Cabo Verde, depois indo, com o coração partido. E em 2021 eu entrei sem sair mais. Isso que no mundo eu encontrei muito mais maldade, muita ignorância, que não quero sair de Cabo Verde. Aqui é o melhor lugar para mim. Era complicado quando eu perdi meu seguro, que era meu seguro, um terreno que eu fiquei na Ucrânia, que estava recebendo aluguel. Minha mãe estava recebendo pensão, era nosso apoio. Depois de 24 de fevereiro, tudo ficou pior para nós, porque minha mãe perdeu pensão e o nosso terreno, é um campo, foi invadido pelos, como diz, bombas russas, estavam caindo, por isso a agricultura não tem. Há muitos lugares, a Ucrânia está toda destruída. Eu fiquei com tudo só que eu tenho. Ficou muito mais complicado. Mas vale a pena. O que fazer? O que fazer? Sobreviver. Em Cabo Verde, com o tempo, eu aprendi a fazer pequenos negócios. Nós fazemos bolos, biscoitos. Até hoje fazemos borscht, um prato ucraniano. Fazemos encomendas, que dá um pouquinho de dinheiro. Também faço o meu blog, que devo fazer 2, 3 vídeos por dia para ter um bom dinheiro. E também eu dando aula de língua através de Skype, Zoom, WhatsApp, através da internet. E assim, tentamos a sobreviver. Até hoje em dia eu fui várias vezes para a Câmara Municipal, eu fui até para a praia, pedindo algum documento, sem resposta. Eu fui na TV, sem resposta. Eu faço blog sobre Cabo Verde desde 2019. Falo muito da minha situação, sem resposta. Vocês não podem acreditar como é complicado não ter cidadania. Eu trabalho através da internet e também meu salário do YouTube eu recebendo da internet. Eu não tenho cartão de Cabo Verde. Usando o cartão da Ucrânia, pago imposto. Mais imposto do que aqui. Eu vou no médico, pago muito mais caro que até mesmo os europeus, porque muita coisa tem 3 preços. Tem preço para cabo-verdiano, tem preço para cidadão da União Europeia, né? Tem desconto e tem preço normal, que é muito caro. Por isso, minha vida cada vez ficando mais complicada, né? Porque sem cidadania viver esses anos... Eu tenho pancreatite crónica, eu tenho tonsilite crónica que gera alergias. Eu tenho 2 doenças crónicas que precisam, cada 6 meses, ir no médico, fazer exame, tomar remédio. Isso que eu não tenho já quase 1 ano, né? Do início, o governo de Cabo Verde não me ajudou, nem me apoiou. Eu era um projeto na minha cabeça. Eu vou pedir terreno barato, o governo vai me vender. Não. O governo não me vendeu. Eu comprei terreno caríssimo. E o dono, que é o tio da minha amiga, queria até mais, né? No início pensando que eu sou estrangeira, não vou entender, tudo. Por isso é muito complicado viver. Muito complicado. Aluguel é caro, trabalho, isso que pobreza enorme. E o governo não quer fazer alguma coisa com isso. O governo só quer enriquecer. O governo, se falar dos estrangeiros, o governo só gosta de estrangeiro com dinheiro. E do dinheiro que o governo tem lucro, não gasta todo o lucro na infraestrutura do país, né? Falta dos hospitais, falta de muita coisa, né? Isso é a realidade, né? Isso é realidade. Eu vivo também muito com a ajuda das outras pessoas que me mandam doação, porque
salário em comum é 200 euros aqui, já é por salário bom. Aluguel nesse apartamento mais barato custa 250. Dá para viver? Não. Mas eu tentando sobreviver. Tenho muitas alegrias em meu Cabo Verde, viagens. Com vocês também fazendo essas voltas para Praia Grande, para São Pedro, Santo Antão, Porto Novo, Ribeira Grande, Rombo Branco, Pinhão, Xoxon, é o meu lugar preferido, Xoxon. Já fui para Fogo. Assim, com a ajuda de Deus, esse para mim é grande oportunidade de trabalho, porque eu faço vídeos, pessoas gostam, e também é uma terapia para mim esse Cabo Verde. É uma terapia para mim, continuando a viver assim. E gosto muito do gelado de iogurtel, aquelas fresquinhas. Já desse tempo muitos amigos meus visitaram Cabo Verde. Também fazendo lucro para o governo, né? Porque eles entram, pagam imposto de visto, gastam seu dinheiro aqui. Eu tenho orgulho. Também muita gente que não conhecia Cabo Verde conheceu através minhas redes, né? É assim, aqui viver é bom, só que tem alguns problemas, né? Mas eu vivo bem. Se eu faço planos, não. Eu aprendi a não fazer planos da vida. Eu espero que Deus vai me dar mais trabalho para mim. Grande oportunidade quando alguém fazendo pedido também apresentar nossos pratos, né? Às vezes eu chamo alguém para jantar, almoçar, para experimentar a nossa comida, também é muito bom. E assim eu vivo em Cabo Verde. Já vou fazer 2 anos sem sair de Cabo Verde. E muita alegria, muita sorte para mim de viver aqui. A maior riqueza aqui é essa paz, né? Não tem guerra, mas também não tem esse perigo. Eu posso ir gravar vídeo na rua, eu posso deixar minhas coisas quando tomando banho na praia. Não é perfeito, mas é muito mais seguro até que a Europa. Já não falo sobre o Brasil. E também cultura. Várias vezes eu vou escutar músicos. Há muitos festivais que é Cavala Fresca, festival de comida, de peixe, Bahia, Carnaval. Esse ano eu conheci Carnaval, que era muito lindo, que é o melhor Carnaval, né? Cruzeiros do Norte, uau, foi muito bom. É assim que eu vivo, com muita cultura, né? Eu já fui aqui, desfile de Mandinka, que é muito bom, né? Eu já fui ver muita coisa, muitos concertos, e isso vale a pena. Vivo em Cabo Verde, falo da minha vida aqui, falo das maravilhas desse país, também dos problemas, né? É assim, está continuando. Obrigada pela vossa atenção. Isso é apenas, mais uma vez, minha história contada, só que focada em outros detalhes, outras coisas. Assim, até mais.